Olá, eu sou o professor Gustavo e hoje na aula vamos falar da cultura brasileira, que é muito vasta e diversa. É uma continuação da aula 4, na qual eu disse sobre a origem da cultura. Eu separei nos seguintes temas, como de costume: papel da Europa na cultura brasileira, cultura africana, cultura dos imigrantes, população indígena e sua demarcação de terras. Vamos lá? Papel do europeu na cultura brasileira. Entre todas as influências europeias que formaram a cultura brasileira, de longe a mais importante foi Portugal. Pois o Brasil foi colonizado por portugueses durante 322 anos, o que implicou em transplantações de pessoas da cultura portuguesa. Até mesmo a corte de Dom João VI mudou-se para o Brasil. Esse fato causou grandes implicações políticas, econômicas e culturais. Até o século XX, Portugal continuou sendo uma das fontes mais importantes de imigrantes para o Brasil. A principal herança portuguesa para a nossa cultura foi a língua portuguesa, que é falada em todo o território brasileiro. A religião católica, que é a crença de grande parte da população, influenciou em tradições do calendário religioso, com festas, procissões e dogmas. Outra influência portuguesa é o carnaval e as festas juninas, que são festas anuais mais marcantes em nossa cultura. Portugal também exerceu grandes influências em pratos típicos, folclores, brincadeiras, até mesmo plantas que foram introduzidas em nossas faunas como cana-de-açúcar e videira. Outra influência portuguesa em nossa cultura foi os movimentos artísticos europeus, Renascimento, Maneirismo, Barroco, Rococó e Neoclassicismo. Influenciou em literatura, pintura, escultura, músicas e arquiteturas. Cultura africana. A cultura africana foi trazida para o Brasil juntamente com escravos oriundos do continente africano, divididos em 3 grupos principais, que eram os sudaneses, bantus e malis. A cultura deles é representada em ritos religiosos, dialetos, usos e costumes. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos: dança, música, religião, culinária e idioma. Essa influência se faz notar em grande parte do país. Em certos estados como Bahia, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, a cultura afro-brasileira é particularmente destacada em virtude da migração dos escravos. Cidades como Salvador, que receberam grande quantidade de escravos, apresentam diversos elementos culturais, como turbante, saias rendadas, braceletes, colares, capoeira, tambor, atabaque, cuíca, berimbau e afoxê. E também a alimentação, como vatapá, acarajé, caçá, cocada e muitos outros. Apresenta também em danças e em manifestações religiosas. Os bantus, nagos e gegês, no Brasil colonial, criaram o candomblé, religião afro-brasileira, baseada em cultos aos orixás, praticada atualmente em todo o território. Largamente distribuída também é a Umbanda, uma religião sincrética que mistura elementos africanos com o catolicismo e o espiritismo, incluindo a associação de santos católicos com os orixás. Cultura dos imigrantes. Os imigrantes marcaram a cultura brasileira. Em 1808, com a abertura dos portos às nações amigas, criado por Dom João, o objetivo era povoar o território. Então vieram as famílias portuguesas, açorianas, suíças, prussianas, espanholas, sírias, libanesas, polonesas e ucranianas, as quais se estabeleceram no Rio Grande do Sul. Mas o grande destaque foi os italianos e os alemães, que vieram em grande quantidade, se estabelecendo na região sul e sudeste do país. As suas marcas na nossa cultura foram principalmente na arquitetura e na língua, na culinária, festas regionais e folclóricas. Posteriormente, em 1908, quando o navio Kasato Maru aportou em São Paulo, com imigrantes japoneses. O Brasil abriga a maior população de origem japonesa fora do Japão. Os imigrantes japoneses introduziram novos cultivos como o chá e bicho da seda na agricultura. Também trouxeram religiões como budismos, danças típicas, artes marciais. A população indígena e a demarcação de terra. A população indígena no Brasil representa uma grande quantidade de povos indígenas que, durante os anos, sofreu uma queda em sua população.
por extermínio ou doença trazidas por colonizadores. Esses povos já habitavam o território brasileiro muitos antes da chegada dos portugueses e estão distribuídos nas 5 regiões do país. Muitos povos já entraram em contato com os costumes não indígenas. Alguns grupos ainda vivem isolados. Apesar de todo o esforço dos europeus em destruir ou impor sua cultura à cultura indígena, a cultura indígena sempre permaneceu forte, seja ela na culinária, na arte, na língua ou no folclore. Demarcação de terras indígenas é sobre garantir os direitos territoriais dos indígenas, estabelecendo os limites de suas terras a fim de garantir sua identidade. A importância de demarcar terras indígenas é estabelecer os limites físicos da terra, proteger de possíveis invasões e ocupações por parte dos não-índios. Garantir esses direitos é importante para preservar a identidade, estilo de vida, as tradições e culturas desses povos. Para garantir esses direitos, temos a FUNAI, que é o órgão indigenista oficial do Brasil. Segundo a FUNAI, a demarcação de terra é essencial para colaborar para a diminuição de conflitos pelo posse de terras.